Dentre as dezenas de empregos que eu já tive na vida, eu posso dizer com certeza que o melhor deles foi o meu trabalho em livraria. Devo dizer primeiro que o que me inspirou a fazer esse vídeo foi um amigo meu, um grande amigo meu de livraria, chamado Messias Martins, que eu descobri hoje que tem um canal sobre literatura negra, chamado Litera Negra. Messias, estou muito feliz de ter visto você de novo, vamos conversar. O link do canal dele está aqui embaixo. História bem resumida, prometo. Em 2010, eu terminei a faculdade, Comunicação Social com ênfase em Design Digital. Era uma faculdade relativamente nova, acho que um dos primeiros cursos do Brasil na época, e ninguém sabia naquela época que rumo que tomaria depois da faculdade. Eu não sabia. Eu sempre fui desenhista, não queria ser ilustrador, mas de repente poderia trabalhar com web design, poderia trabalhar com design impresso. Eu não sabia. Só que, lá pro primeiro ou segundo semestre, minha situação financeira começou a ficar bem ruim. E eu consegui uma bolsa integral, na qual eu tive que trabalhar na faculdade, um emprego bem legal, no laboratório, estúdio fotográfico, aprendi bastante, tive professores que me ajudaram muito. Gabriel, Camila, Cândida, Dani, todos vocês. Beijo no coração. Por lá eu fiquei até o final da faculdade, porque eu ganhava um salário e além disso tinha bolsa integral, que era, não sei se ainda é, espero que sim, mas com esse governo não dá pra saber, era um dos benefícios de trabalhar numa universidade, era ter bolsa integral. Só que eu nunca fiz estágio, porque na verdade eu tinha que comer, né? E o dinheiro do estágio dava mal pra pagar a minha condução. Então, nesse emprego eu fiquei até o fim da faculdade. O que foi muito ruim, porque eu não fiz estágio, e estágio é muito importante para você entrar no mundo do design, que é um mundo que trabalha 100% com QI. Ninguém vai olhar o seu currículo e falar, nossa, você se formou em design, vem. As pessoas olham o que você fez e onde você trabalhou. Se você está estudando design ou pensa em estudar, já fica a dica, faça estágio e se programe para isso, se for possível, porque né, tá foda. Mas enfim, eu fiquei um ano na miséria quase assim. Miséria não, porque eu tinha o auxílio da minha família, mas sem dinheiro para absolutamente nada. Até alguém, que até hoje eu não sei quem foi, pegou meu currículo e mandou para uma livraria. E eu acabei aceitando por desespero, né? Era uma escala de shopping, afinal de contas, né? As livrarias elas costumavam ficar em shopping. E eu fui porque eu não tinha por que falar não. Eu já me considerava um leitor, né? Eu gostava de ler, embora eu não lia tanto quanto, sei lá, quanto muita gente lia naquela época, mas eu gostava de ler. Comecei a ler muito cedo, inclusive, como já falei nesse vídeo aqui. E eu fui lá fazer a prova. Eu adorei a prova, porque falava de livros, né? Que personagem é desse livro? Se você fosse recomendar livros para uma pessoa, que livro seria? Se você fosse recomendar um disco, escreva uma resenha a respeito. Eu adorei a prova e eu sabia o que eu ia passar e passei. Só que foi um choque de realidade muito grande chegar na livraria, porque ela ficava num shopping muito de rico em São Paulo. Um shopping que não tem entrada para pedestres. Vocês que já foram sabem do qual eu tô falando. Só que no primeiro dia na livraria, eu achei que a galera tava me pregando alguma peça. Porque meu primeiro cliente foi uma senhora, lá dos seus 40 e poucos anos, não sei, toda piruona, e ela queria livros de artes caros, não importava o preço, segundo ela, para usar como porta-copos e bandejas na festa que ela iria dar no seu iate no fim de semana seguinte. Eu olhei aquilo, eu olhei pro lado e falei, será que tá acontecendo alguma brincadeira aqui? Isso é verdade? Depois eu vi que era verdade, e outros clientes com desejos similares começaram a aparecer. Por exemplo, teve um casal uma vez, recém-casados, eles estavam mobiliando a casa nova deles, super felizes da vida, e eles chegaram na livraria com a trena, querendo conversar com a pessoa que cuidava da seção de artes. No caso, era eu. E perguntei, nossa, que tipo de livros vocês querem, né? Vocês se interessam por arte barroca, arte renascentista? Não, a gente quer ver a cor da lombada dos livros, porque a gente quer fazer uma paleta de cores bonita para ficar na nossa estante. Aí eu falei, mas não importa o assunto? Não, a gente quer só fazer uma paleta de cores. A gente tem uma paleta de cores aqui. Ó, então ajuda a gente a escolher umas lombadas legais e por aí vai. Mas, além desses clientes bizarros, também tinham clientes bem legais e eu aprendi muito sobre literatura com eles. E aí que entra o motivo desse vídeo. Eu não esperava tanto quando eu entrei, além do desconto, porque quem trabalha em livraria tem descontos para ler livros. Pelo menos se for uma livraria no mínimo decente, né, que quer que os funcionários entendam melhor o seu produto. Geralmente, quem trabalha em livraria entende ou gosta de livros, e que era o meu caso. Eu não entendia muito, mas eu gostava. E era legal porque quanto mais você lia, mais bagagem você tinha para convencer clientes a comprar certos livros, né? E eu sempre fui encarregado pela seção de arte, porque meu conhecimento em literatura não era tão vasto assim. Na livraria eu fui ver que tinha gente que lia muito mais que eu, que lia os clássicos da literatura que a gente achava um saco na escola, sabe? Da literatura brasileira, da literatura portuguesa. Eu levei vários tapas na cara, que existiam pessoas que sabiam muito mais do que eu. E a gente não gosta muito bem de pensar na ideia de que existe gente que sabe mais do que você. E a livraria é um lugar que te coloca no seu lugar. Isso foi um divisor de águas pra
pra mim. Além dos clientes, né, tirando os bizarros, clientes muito legais com quem a gente conversava sobre livros, eu indicava um, ele me indicava outro de volta, aí eu pegava emprestado o livro ou eu comprava por um preço muito mais barato. Toda semana eu acabava lendo ou conhecendo um livro novo. Foi em livraria que eu conheci os autores russos, foi em livraria que eu conheci a importância de uma boa tradução de um livro, várias editoras diferentes, os segmentos de cada editora. Eu conheci o mercado editorial de uma maneira que eu nem imaginava que existia, sabe? E eu comecei cuidando da seção de arte, que incluía os livros de culinária, os livros de fotografia, que era um pouco mais a minha área, porque eu estudei e trabalhei com isso, design, arquitetura, o que mais? E a minha sessão de maior sucesso foi a sessão de quadrinhos, onde eu conheci um mundo vasto, do qual eu achava que eu sabia a respeito. Aí eu atendi muita gente legal. Eu atendi o Miranda, produtor musical, finado Miranda, maravilhoso. Conheci muitas pessoas incríveis, indiquei muitos quadrinhos, muitos livros. Os responsáveis das editoras, eles já tinham virado meus brothers, me mandavam vários presentes e tudo mais. A JBC, eu esqueci o nome do sujeito da JBC, mas você assim, nossa, foi genial comigo. Mas eu também fui genial com vocês, porque eu vendia mangá pra caramba. Era divertido. Apesar da escala desumana, porque afinal de contas era shopping, fim de semana, prolongado, essas coisas, era praticamente impossível. Então nossas festas, elas rolavam durante a semana, numa terça, numa quarta, pro terror do gerente da livraria, que era uma pessoa meio esquisita, da qual eu não quero nem falar a respeito. Mas enfim, além dos clientes e dos livros, aí que entra a parte que eu acho que é a principal desse vídeo, que é a que me fez falar do Messias no começo. Foram as pessoas que eu conheci e os amigos que eu levo até hoje pra vida. A livraria, ao contrário de um call center, ao contrário de um escritório, nós temos pessoas de todas as origens possíveis, assim. Pessoas fora de São Paulo, negros, mulheres, gays, altos, baixos, classes sociais diferentes, estudantes, pessoas que estão ali só para um serviço temporário para pagar uma viagem pro exterior, pessoas com filho e uma família que tem muita dificuldade de levar a vida no Brasil, mas que entendem muito de livros, estão ali porque eles gostam, claro, também porque precisam. E, nossa, como resumir essa minha turma de amigos? Eu sempre fui conhecido por andar com pessoas mais novas, então isso acabou se repetindo na livraria. Eu acho que eu aprendo muito com gente mais nova, sabe? Então eu conheci todo tipo de gente e nós começamos a trocar experiências. E hoje eu percebo que eu aprendi muito mais do que eles comigo, eu acho. Talvez esteja sendo modesto, mas pelo menos sobre literatura, todos eles me ensinaram muito. Eu trouxe o meu conhecimento também. Eu acho que a minha maior contribuição foi mostrar que quadrinho não é uma arte para criança. Eu lembro que muitos tinham preconceito contra quadrinhos, tanto clientes quanto meus amigos da livraria. E eu meio que consegui desmistificar essa ideia. Eu lembro que tinha um cliente português que ele vinha uma vez por mês para São Paulo a trabalho, e eu uma vez indiquei esse quadrinho, Astérios Polyp, que é maravilhoso. Maravilhoso, um dos melhores que eu já li, indico, obviamente. E depois desse quadrinho, ele ficou impressionado e ele voltava todo mês com uma nova recomendação. E quando você cria essa relação com pessoas que confiam em você para que você indique um livro para elas, juro por Deus, é uma das coisas mais gostosas de se passar num emprego. Então eu, que sempre valorizei a leitura da minha maneira, sabe, de uma maneira meio que inconsciente, eu entrei de cabeça nos livros, nos quadrinhos, entendi muito sobre campos que eu nem conhecia, porque apesar de conhecer todo o acervo de culinária, eu nem sabia cozinhar na época, mas muitos clientes me ensinaram. Abriu as minhas portas pro mundo, abriu a minha mente de uma maneira que acho que poucos empregos conseguem fazer, sabe? Claro, tinha a parte chata, tinha a escala desumana, muitas e muitas horas de trabalho. O salário obviamente não era tão bom, mas eu lembro que todos nós, se fosse para colocar na balança, nós éramos felizes ali. E se você trabalha em livraria hoje e tá assistindo esse vídeo, deixa aqui no comentário como que é a sua experiência e como que tá trabalhar em livraria hoje, porque eu saí em 2012, 2013, não lembro, então ó, faz tempo. Assim, além dos livros bons que você conhecia, você também tinha que conhecer coisas ruins, né? E eu acabei tendo contato com livros do Olavo de Carvalho, porque durante a tarde no shopping não tinha ninguém, então a gente pegava livros para folhear. E folheando, eu conheci esse sujeito e há muito tempo posso dizer que ele é péssimo. Nossa, são tantas histórias interessantes que eu não consigo pescar uma agora. O Fábio Assunção uma vez foi na livraria e nós ficamos conversando um tempão sobre fotografia. Ele não estava muito bem naquela época, eu acho, mas foi uma conversa muito gostosa. Uma pessoa que você vê na televisão, eu nunca imaginei que fosse conversar com ela sobre, sei lá, fotógrafos. Paguei um mico imenso com a Daniela Mercury. Ela foi com, até então, seu marido na época e uma menina. E eu falei que a neta dela estava na área infantil e ela olhou pra mim muito sério depois de uma conversa que estava descontraída e falou: "É minha filha." Conheci também a Sandra Nemberg e o Ernesto Paglia e foi incrível, porque os dois são realmente muito simpáticos, é muito fofinha, ela de perto é muito fofinha
e ouvi aquela voz dela, ela queria procurar um presente, ela falou que ela queria um livro sobre aviões para dar de presente. Nossa, eu quase abracei ela. Ou eu abracei, não me lembro. Então foi muito gostoso conhecer o outro lado de pessoas famosas, mas mais interessante e mais gratificante ainda foi criar uma relação com pessoas que chegavam falando já que não tem o costume de ler, eu queria que você me indicasse alguma coisa para começar. E essas pessoas, elas sempre voltavam para você para um próximo. Nossa, terminei esse, fiquei doido com esse livro, me recomenda um nesse estilo. Olha, se você tá procurando um primeiro emprego, chegou nesse vídeo e você gosta de ler, é difícil por diversos aspectos, né? Você vai ter uma escala não muito fácil, você vai ganhar talvez não muito, provavelmente não muito, mas se você está procurando um emprego com urgência e você tem um certo conhecimento de livros, vai para a livraria porque você vai crescer como pessoa. Amigos de livraria, que eu conheço ou não, o que vocês acham? Deixa um comentário aqui embaixo. Day by Dave e até a próxima.